Olá pessoal, hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre o contrato de locação. Estamos no estudo desta espécie contratual de maneira mais específica, falando aí então dos temas da unidade de número 11. Você pode acompanhar esta aula nos slides que eu já disponibilizei. Todo o roteiro da aula estará envolvida, nesse roteiro previsto nos slides, e é através disso que a gente vai seguir nas aulas da unidade 11, com a seção de número 1 a 5, como sempre fazemos de costume, beleza? Sugiro que você verifique os slides e os tenha em sua mão, ou na tela do seu computador, para que você possa, ao acompanhar a aula, verificar a evolução de cada um desses temas. Na tela de abertura da unidade 11, você perceberá a divisão dos subitens de cada uma dessas subseções. Nesse primeiro encontro desta semana atual, nós falaremos das 3 primeiras sessões da unidade 11. Portanto, prestem bem atenção que a sessão de número 4 e a sessão de número 5 serão estudadas na próxima semana. E por que essa mudança? Vamos começar a aula por aqui. Porque efetivamente o contrato de locação ele é extenso, é um contrato que exige mais tempo de estudo, ele apresenta dispositivos no Código Civil, porém é impossível estudar esse assunto sem falar da lei do inquilinato, que é uma legislação especial, está certo? Então nós temos o Código Civil e a lei do inquilinato para tratar, quase que o faremos paralelamente. Então eu também indico que vocês abram no computador ou no código, no vademecum de vocês, a lei do inquilinato para o acompanhamento de alguns dos tópicos. Mas não se esqueça, não é um estudo detalhado da lei do inquilinato. O nosso roteiro principal continua sendo o Código Civil. E estas aulas são também mais extensas, tendo em vista que o contrato de locação, ao lado do contrato de compra e venda, talvez seja o tema mais relevante do ponto de vista prático e de aplicação para a sociedade em geral. Porque se você parar para pensar, o volume de contratos e, portanto, a pertinência da aplicação de regras contratuais está muito na compra e venda e agora você perceberá, está muito também na locação. Basta que você imagine que na rua da sua casa existem dezenas, centenas de casas. Esses imóveis ou foram adquiridos por um contrato de compra e venda, e se quem mora ali não é proprietário, não adquiriu, não comprou esse imóvel, tenha certeza, esse imóvel provavelmente está alugado. Eu tenho, portanto, ali um contrato de locação. Então, se na rua da sua casa nós temos 400 casas, é possível que eu esteja diante de centenas de contratos de compra e venda ou centenas de contratos de locação. Por isso é que essas duas aulas são mais extensas e precisam ser estudadas em 2 semanas. Como fizemos em compra e venda, agora faremos também em locação. Está certo? Organizado esse olhar das aulas de 2 encontros, veja você que no primeiro slide nós definimos as sessões. Na primeira sessão, o estudo das espécies do contrato de locação, acompanhado ali do seu conceito, da sua natureza jurídica, qual é o objeto da locação, o que pode ser alugado, o que não pode ser alugado, as regras básicas sobre a fixação do aluguel, isso é o que nós veremos na sessão de número 1. Conceitos e institutos básicos que compõem os componentes do contrato de locação. Na sessão de número 2, nós falaremos sobre obrigações das partes, locador e locatário. E na sessão de número 3, nós falaremos sobre locação predial de imóveis, portanto, tanto quanto com base no Código Civil, mas de maneira mais específica já as regras previstas na lei do inquilinato. Está certo? E seguiremos depois na sessão de número 4, com peculiaridades da locação residencial e da locação não residencial.
E ao final, algumas questões especiais, assim como fizemos na compra e venda, como o direito de preferência, a restituição de benfeitorias que sejam feitas no imóvel, as garantias, como a fiança, por exemplo, né? As penalidades previstas no contrato de locação. Está certo? Venha comigo então, nesse primeiro momento, vamos falar unidade 11, contrato de locação, seção de número 1, está certo? É o que nós temos para esse momento em continuidade ao vídeo que estamos gravando hoje. A locação difere do contrato de compra e venda, basicamente por um olhar bastante pontual. Na compra e venda, o vendedor transfere para o comprador não somente a posse útil sobre a coisa, mas efetivamente transfere a propriedade. Eu transmito o patrimônio de comprador para vendedor, o que não acontece no contrato de locação. No contrato de locação, segundo o seu conceito, e você verá isso aí no primeiro slide da seção de número 1, segundo o seu conceito, no contrato de locação, o locador disponibiliza para o locatário a posse útil do imóvel, da coisa, móvel que seja. Esta posse útil significa transfere-se o direito de uso da coisa. Ou, portanto, o locador se compromete a transferir para o locatário, por prazo determinado ou não, mediante remuneração, a posse útil de determinado bem infungível, coisa certa, como estudamos no direito das obrigações, de um bem infungível, que não pode ser substituído, haja vista que ao final ele deve ser devolvido. Conceitualmente, portanto, na locação, transfere-se a posse útil do locador para o locatário de determinada coisa, bem móvel ou imóvel. Esta coisa deve ser infungível e paga-se, por isso, a título de remuneração, um valor que denominaremos de aluguel. Está certo? Também devo comentar que esse conceito nos mostra uma diferença com o contrato, por exemplo, que ainda estudaremos, de comodato. Porque no comodato, no empréstimo, eu posso também emprestar o uso de um imóvel e não cobrar nada por isso. Transmite-se, a posse útil do imóvel para que alguém possa morar, mas isso é feito gratuitamente, sem remuneração. Eis aí a grande diferença do comodato e da locação que nós estamos estudando agora. Historicamente, desde o direito romano, o contrato de locação se faz presente e é extremamente utilizado do ponto de vista prático, está certo? Para o direito romano, seria possível alugar, locar, não somente coisas, móveis ou imóveis, mas para o direito romano seria possível também alugar serviços. No direito atual, houve uma grande distinção desse cenário e é importante que você entenda isso. Para o direito romano, era possível alugar coisas, res, e também alugar serviços. As duas coisas eram tratadas num único contrato chamado de locação. Hoje, nós temos uma distinção muito grande dizendo que locação, contrato de locação, só se aplica para coisas, para res, coisas móveis ou coisas imóveis. Quando eu falo de serviços, eu enxergo no Código Civil um contrato de prestação de serviços, eu enxergo no Código Civil, de repente, a empreitada, que é o contrato de serviço específico para a construção de uma obra, de construção civil, portanto. Então eu já separei os assuntos. Hoje no Código Civil, locação trata apenas de locação de coisas, móveis ou imóveis. Eu tenho separado no Código Civil prestação de serviços, locação, portanto, de serviços do direito romano, inclusive de forma muito especializada o serviço de empreitada, que tem um contrato típico no Código Civil.
E além disso, uma terceira observação que trouxe uma distinção ainda mais característica. A CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, trouxe para nós, de uma maneira bastante clara, que a relação de emprego, aquela relação formal de emprego prevista no artigo 3º da CLT, é tratada fora do Código Civil, como estamos dizendo, na Consolidação das Leis do Trabalho. Chacon, peraí que minha cabeça se perdeu. Simples assim, galera, vamos pensar uma linha. No direito romano, locação era locação de tudo, de coisas e de serviços. No direito civil, o que nós encontramos hoje, na atualidade? Locação é apenas locação de coisas, móveis ou imóveis. Existe locação de serviços? Esse termo não é o mais adequado. O Código Civil hoje adota, cingindo, separando esses assuntos, contrato de prestação de serviços ou contrato de empreitada. Nesses dois casos, sem vínculo empregatício, porque eu ainda tenho uma outra hipótese, a prestação de serviço qualificada como relação de emprego, portanto, formalmente tipificada pela Consolidação das Leis do Trabalho. Vejam então que nós vamos tirar do nosso estudo, nesse momento, prestação de serviços, empreitada, porque possuem contratos típicos do Código Civil, e, em terceiro lugar, vamos afastar do nosso estudo a relação de emprego, prestação de serviços qualificada como relação de emprego, prevista na CLT. Está bem? Portanto, organizando esses temas, nós verificaremos ainda o seguinte: o Código Civil, o que o Código Civil trata? Locação de coisas. E ele trata especificamente ali dentro dele de locação de coisas móveis. Praticamente todo o tratamento de locação de coisas móveis está dentro do Código Civil. E a locação de coisas imóveis está prevista tanto no Código Civil como também em legislação especial, que nós chamamos de Lei das Locações ou então de Lei do Inquilinato, que é a Lei 8.245 de 1991, que sofreu reformas pontuais relevantes nos anos de 2009 e no ano de 2012, está certo? Locações importantes, inclusive. Então vejam, o contrato de locação no Código Civil tem previsão típica. Ele regulamenta a locação de coisas, de res. Basicamente, só o Código Civil trata da locação de coisas móveis. E a locação de coisas imóveis é tratada tanto pelo Código Civil como, de maneira bem especializada, pela Lei do Inquilinato. Chacon, mas por que existe uma lei especial para a locação de bens imóveis? Dada a sua relevância econômica e social. É o que eu lhe disse no começo desta aula. Olhe para a rua da sua casa. Quantas casas não são alugadas e têm como escopo a moradia, a habitação das pessoas? Está claro? Veja quanto que a nossa economia depende da locação de imóveis, tanto para fins residenciais quanto para fins comerciais. E isso é tão verdadeiro no ano de 2020 que a situação da pandemia do Covid-19 trouxe uma grande discussão acerca dos temas da locação de imóveis para fins comerciais. Porque o comerciante teve que ter a porta fechada, o comércio não funciona, em alguns casos não funciona nada, ele está paralisado. Será que ele tem que pagar aluguel? É uma reflexão que nós faremos ainda em outro momento de aula, está certo? Então vejam, nesta primeira etapa da sessão 1, nós organizamos o cenário, o conceito de locação e toda a sua evolução histórica, desde o direito romano, onde se misturava tudo, depois nós fracionamos esse assunto e agora eu estou lhe dizendo, olha só, locação de bens móveis só no Código Civil, locação de bens imóveis,
eu tenho o Código Civil e tenho também uma legislação especial, que é a Lei do Inquilinato, 8.245 de 1991. Está certo? Bacana. Com isso, então, vejam vocês que nós podemos afirmar que esse assunto está organizado e que nós podemos, então, partir para um estudo mais detalhado desses tópicos. Está certo? Então, eu aproveito aqui para a gente fechar esse tema todo. Locação se diferencia de compra e venda, locação se diferencia de doação, locação se diferencia de comodato. Pense sobre isso. E quase sempre pense pensando o seguinte, desses contratos todos que eu te falei, toma a nota aí. Qual deles transfere a propriedade e a posse? Qual deles transfere apenas a posse? Qual deles exige ou não remuneração? É muito importante que você faça essa organização mental ao longo do estudo dos contratos. Compra e venda, transfere propriedade? Sim. Transfere posse? Sim. É remunerado? Sim. Preço. Bacana. Doação, transfere propriedade? Doação? Sim. Transfere posse? Sim. É remunerado? Não. Bacana. Agora nós estamos estudando locação. Locação, transfere propriedade? Não. Transfere posse? Sim, transfere posse. É remunerado? Sim, é remunerado. Comodato, via de regra, gratuito, nós ainda vamos estudar. Comodato, transfere propriedade? Não. Transfere uso, posse útil? Sim. É remunerado? Não. Perceberam? Faça uma tabelinha com esses tópicos para que você possa, no estudo dessa disciplina, organizar bem cada um desses contratos com uma visão macro de cima desses contratos, vai facilitar muito o seu estudo. Se possível, crie até o seu próprio mapa mental sobre esse tema. Beleza? Segunda e última etapa para a revisão final, vejam comigo o seguinte. Historicamente, o contrato de locação é muito importante, dado o seu aspecto social relevante, dado o seu aspecto econômico relevante. Para o direito romano, tudo estava misturado. Locação de coisas e locação de trabalho, de serviço das pessoas. Na atualidade, o direito dividiu isso. Trata locação de coisas como locação e trata prestação de serviços, entre aspas, como se fosse uma locação de mão de obra. Está bem? A prestação de serviços e a empreitada estão previstas no Código Civil como contratos típicos. E além disso, eu tenho ainda a relação de emprego prevista na CLT. Pois bem, vamos esquecer de tudo isso, vamos ficar só com a locação de coisas. No Código Civil, locação de coisas de bens móveis. No Código Civil e na Lei do Inquilinato, locação de bens imóveis. Está certo? Grande abraço, vejo vocês daqui a pouco na próxima sessão. Beleza? Valeu!